Eu saí daqui e ele fez 2 gols. Agora vamos ver se ele vai fazer algum. Ele vai ficar nervoso. Tem uma capacidade de... Não fica nervoso, Wallace. É só uma câmera. Ai! Essa bola é levinha. Ah, é levinha. Leva uma bolada dessa na cara. Levinha. Estou zoando já. Cadê a professora? Maluca, Miriam, ela tá dentro da sala, ela. Tá fechado. Não, Miriam, maluca, quer ver nota o que é, a professora aparece e ferra tudo. Miriam, não vai, desgraçada. Ela vai ver a nota. Mas eu acho que a professora tá Idiota, volta aqui. Eu acho que a professora deve trocar. Miriam! Tu ouviu o que?